Livro Deuterocanônico de Tobias, capítulo 1. História de Tobias, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gebael, da descendência de Aziel, da tribo de Naphtali, o qual nos dias de Salmanasser, rei da Assíria, foi exilado de Tisbé, que fica ao sul de Sedes em Naphtali, na Galiléia setentrional, acima de Azor, a oeste, ao sol poente e ao norte de Cefate. Eu, Tobias, trilhei os caminhos da verdade todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e meus compatriotas, deportados comigo para Nínive, no país da Assíria. Quando eu era jovem e estava ainda em minha terra, a terra de Israel, toda a tribo de Naphtali, meu antepassado, se separou da casa de Davi e de Jerusalém, cidade escolhida dentre todas as tribos de Israel para seus sacrifícios. Lá é que o templo em que Deus habita fora construído e consagrado para todas as gerações vindouras. Todos os meus irmãos e a casa de Naphtali ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão, rei de Israel, fizera em Dan, sobre todas as montanhas da Galiléia. Muitas vezes eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém por ocasião das festas, para cumprir a lei que obriga todo Israel para sempre. Acudia pressuroso a Jerusalém com as primícias dos frutos e dos animais, o dízimo do gado e a primeira lã das ovelhas. Eu as entregava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar. Aos levitas, então em serviço em Jerusalém, eu dava o dízimo do vinho e do trigo, do óleo, das romãs e dos outros frutos. O segundo dízimo eu o pagava em dinheiro, pelo espaço de 6 anos, e ia gastá-lo cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu o entregava aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros que viviam com os israelitas. Levava-o e o dava a eles em 3 anos, e nós o consumíamos conforme os preceitos da lei de Moisés e as recomendações de Débora, mãe de nosso pai Ananiel, pois meu pai havia morrido deixando-me órfão. Chegando à idade adulta, casei-me com uma mulher de nossa parentela chamada Ana. Ela deu-me um filho, a quem chamei Tobias. Quando na deportação para a Síria, ao ser desterrado, fui para Nínive. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma, concedeu-me o Altíssimo graça e favor diante de Salmanasser, e cheguei a ser o seu procurador. Eu viajava para a Média e lá administrava seus negócios até a sua morte. E depositei em Rages, na Média, na casa de Gabael, irmão de Gabri, uns sacos de prata contendo 10 talentos. Morto Salmanasar, sucedeu-lhe no trono o seu filho Senaqueribe. As estradas da Média foram fechadas e não pude voltar mais lá. Nos dias de Salmanasar, eu tinha feito muitas esmolas a meus irmãos de raça. Dava meu pão aos famintos e roupa aos que estavam nus. E quando via o caráter de algum dos meus compatriotas jogados para fora das muralhas de Nínive, sepultava-o. Enterrei igualmente os de Senaqueribe que ele mandou. Quando regressou da Judéia em fuga, depois do castigo que lhe mandou o Rei do Céu, por causa de suas blasfêmias, Senaqueribe, em sua ira, mandou matar muitos dos israelitas. Então eu retirava seus corpos para dar-lhes sepultura. Senaqueribe os procurava e não mais os encontrava. Um ninivita foi denunciar ao rei que era eu quem os enterrava clandestinamente. Quando eu soube que o rei estava informado a meu respeito e que me procurava matar-me, tive medo e fugi. Todos os meus bens me foram arrebatados.
Tudo foi confiscado para o tesouro real, nada me restou senão Ana, minha esposa, e meu filho Tobias. Menos de 40 dias depois, o rei foi assassinado por seus 2 filhos, que fugiram para os montes Ararat. Sucedeu-lhe seu filho Azaradom. Este constituiu Aicar, filho do meio-irmão Anael, superintendente das finanças do reino, de modo que ele dirigia toda a administração. Então Aicar intercedeu por mim e eu pude retornar a Nínive. É que Aicar, sob Senaqueribe, rei da Assíria, havia sido copeiro-mor, guarda do selo, administrador e encarregado das finanças. E Azaradom o havia mantido no ofício. Ele era da minha parentela, era meu sobrinho. Capítulo 2. No reinado de Azaradom, pude voltar para minha casa e foi-me devolvida minha esposa Ana com meu filho Tobias. Em nossa festa de Pentecostes, a festa das semanas, foi-me preparado um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram à mesa com numerosos pratos, disse a meu filho Tobias: Filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre de coração fiel e traze-o aqui para comer conosco. Esperarei até que voltes, meu filho. Saiu, pois, Tobias à procura de algum pobre dentre nossos irmãos, e quando regressou, disse: Meu pai. Respondi: E então, filho? Continuou Tobias: Pai, há um homem de nosso povo que acaba de ser assassinado. Foi estrangulado e depois lançado na praça do mercado e ainda está lá. Levantar-me-ei imediatamente, deixei meu prato intacto, fui tirar o homem da praça e o coloquei num quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Amós contra Betel. Vossas festas se converterão em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E eu chorei. Depois, quando o sol se pôs, saí, cavei uma fossa e o sepultei. Meus vizinhos diziam rindo de mim: Ele já não tem mais medo. Na primeira vez ele fugiu e, no entanto, ei-lo de novo a sepultar os mortos. Naquela noite tomei banho e fui para o pátio da casa e deitei-me junto ao muro do pátio com o rosto descoberto por causa do calor. Não reparei que havia pardais acima de mim no muro. Caiu-me nos olhos excremento quente, produzindo neles manchas brancas. Fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as manchas me cegavam, até que fiquei completamente cego. Fiquei cego durante 4 anos, e todos os meus irmãos se afligiam por minha causa. E Aicar cuidou do meu sustento por 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, minha mulher Ana começou a trabalhar como operária. Fiava lã e recebia tela para tecer. Ela entregava aos fregueses e estes lhe pagavam o preço. Ora, no 7º dia do mês de Distros, ela acabou uma encomenda e entregou-a aos fregueses. Estes lhe pagaram o preço inteiro e ainda lhe deram um cabrito para um almoço. Ao entrar em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha esposa e perguntei-lhe: De onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o aos seus donos, porque não podemos comer coisa roubada. Ela me disse: É um presente que me foi dado além do meu salário. Mas não acreditei nela e ordenei-lhe que o devolvesse aos seus donos, envergonhando-me por causa dela. Então ela replicou: Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem que isto te acarretou. Capítulo 3. Com a alma desolada, suspirando e chorando, comecei esta prece de lamentação. Tu és justo, Senhor, e justas são todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são graça e verdade, e tu és o juiz do universo.
E agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, não me castigues por meus pecados, nem por minhas inadvertências, nem pelas de meus pais, pois pecamos em tua presença e desobedecemos aos teus mandamentos, e nos entregaste ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao vitupério de todos os povos entre os quais nos dispersastes. E agora todas as tuas sentenças são verdadeiras, quando me tratas segundo minhas faltas e as de meus pais. Pois não obedecemos às tuas ordens, nem caminhamos na verdade diante de ti. E agora trata-me como te aprouver, digna-te retirar minha vida, para que eu desapareça da face da terra e de novo me torne pó. Pois para mim mais vale morrer que viver. Sofri ultrajes sem motivo, imensa é a minha tristeza. Senhor, espero que tua decisão me liberte desta provação. Deixa-me partir para a morada eterna. Não afastes o teu rosto de mim, Senhor, pois é melhor morrer do que passar a vida aguentando um mal inexorável, e não quero mais ouvir injúrias contra mim. Naquele mesmo dia aconteceu que Sara, filha de Raguel, habitante de Ecbátana, na Média, teve também de ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada 7 vezes em casamento e o Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus maridos, um após o outro, antes que se tivessem unido a ela como esposos. A serva lhe dizia: És tu que matas teus maridos? Já foste dada a 7 homens e não foste feliz sequer uma vez. Queres castigar-nos por terem morrido teus maridos? Vai procurá-los e que nunca seja de ti um filho nem uma filha. Naquele dia a alma de Sara se encheu de tristeza, ela se pôs a chorar e subiu ao quarto do seu pai com a intenção de se enforcar. Mas refletindo pensou, talvez isto sirva para que injuriem meu pai e lhe digam: tinhas uma filha única amada e ela se enforcou porque se sentia infeliz. Não posso consentir que meu pai, em sua velhice, desça cabrunhado à mansão dos mortos. É melhor que, em vez de enforcar-me, suplique ao Senhor que me envie a morte, para não ter de ouvir injúrias durante minha vida. E naquele momento, estendendo as mãos para a janela, orou assim: Bendito sejas tu, Deus de misericórdia. Bendito seja teu nome pelos séculos, e que todas as tuas obras te bendigam para sempre. Volto agora meu rosto e levanto meus olhos para ti. Que tua palavra me livre da terra, pois não quero mais ultrajes. Tu sabes, Senhor, eu estou pura, homem algum me tocou, não desonrei o meu nome, nem o nome do meu pai na terra do meu cativeiro. Sou filha única do meu pai, ele não tem outro filho para herdar, não tem junto a si algum irmão, nem parente a quem eu deva reservar. Já perdi 7 maridos, por que deveria eu ainda viver? Se não te apraz, Senhor, dá-me da morte. Olha-me com compaixão e não tenha eu que ouvir injúrias. Naquele instante da glória de Deus foi ouvida a oração de ambos e foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobias, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus e dar Sara, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobias, a livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios, porque Tobias tinha mais direitos sobre ela que todos quantos a pretendiam. Naquela mesma hora voltava Tobias do pátio da casa e Sara, filha de Reguel, estava descendo do quarto. Capítulo 4. Naquele dia, Tobias lembrou-se do dinheiro que havia depositado com Gabael em Rages, na Média, e pensou consigo: já estou desejando morrer. Seria bom chamar meu filho Tobias para lhe falar sobre esse dinheiro antes de morrer. Chamou, pois, seu filho para junto de si e assim falou: quando eu morrer, dar-me-ás uma digna sepultura. Honra tua mãe e não a abandones em nenhum dia da sua vida. Faze o que lhe agrada e não lhe sejas causa de tristeza alguma.
Lembra-te, meu filho, de tantos perigos que ela correu por tua causa quando te trazia no seio. E quando ela morrer, sepulta-a junto de mim no mesmo túmulo. Meu filho, lembra-te do Senhor todos os dias e não queiras pecar nem transgredir os seus mandamentos. Pratica a justiça todos os dias da tua vida e não andes pelos caminhos da injustiça, pois se agires conforme a verdade, terás êxito em todas as tuas ações, como todos os que praticam a justiça. Toma de teus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e Deus não afastará de ti a sua face. Regula a tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais, se tem pouco, dá menos, mas não tenhas receio de dar esmola, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola, para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda impureza. Escolhe uma mulher do sangue de teus pais, não tomes por esposa uma mulher estrangeira, que não pertença à tribo de teu pai, porque nós somos filhos dos profetas. Lembra-te de Noé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, nossos pais mais antigos. Todos eles escolheram sua esposa dentro da própria estirpe e foram abençoados em seus filhos, e sua raça possuirá a terra como herança. Tu também, meu filho, dá preferência a teus irmãos, e que teu coração não se ensoberbeça, fazendo-te desprezar teus irmãos, os filhos e as filhas do teu povo. Escolhe por mulher uma dentre eles, pois o orgulho acarreta a ruína e muita inquietação. A ociosidade traz a pobreza e a penúria, porque a mãe da indigência é a ociosidade. Não retenhas até o dia seguinte o salário daquele que trabalha para ti, mas entrega-o imediatamente. Se serves a Deus, será recompensado. Sê vigilante, meu filho, em todas as tuas ações e mostra-te educado em todo o teu comportamento. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. Não bebas vinho até a embriaguez, e não faças da embriaguez a tua companheira pela estrada. Dá de teu pão aos que têm fome, e de tuas roupas aos que estão nus. Dá esmola de tudo o que tens em abundância, e ao dares a esmola não haja tristeza em teus olhos. Põe com largueza teu pão e teu vinho sobre o túmulo dos justos, mas não o dês ao pecador. Busca o conselho de toda pessoa sensata e não desprezes nenhum conselho salutar. Bendize ao Senhor Deus em toda circunstância. Pede-lhe que lhe dirija os teus caminhos e que cheguem a tempo bom todas as tuas veredas e teus projetos, pois nem toda nação possui sabedoria. É o Senhor quem lhe dá o dom de desejar o bem. Segundo o seu beneplácito, ele exalta ou rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Portanto, meu filho, lembra-te desses mandamentos e não permitas que se apaguem do teu coração. Também quero dizer-te, meu filho, que deixei em depósito com Gabael, filho de Gabri, em Rages, na Média, 10 talentos de prata. Não te preocupes, filho, se ficamos pobres. Tens uma grande riqueza se temes a Deus, se evitas toda espécie de pecado e se fazes o que agrada ao Senhor teu Deus. Capítulo 5. Então Tobias respondeu ao seu pai: Pai, farei tudo quanto me ordenaste. Mas como poderei recuperar esse dinheiro? Ele não me conhece, nem eu a ele. Que sinal lhe darei para que ele me reconheça, creia em mim e me entregue o dinheiro? Além disso, não sei que caminho tomar para chegar à Média. Então seu pai disse a Tobias: Ele me deu seu documento e eu lhe dei o meu nome. Eu o dividi em dois para que cada um de nós ficasse com a metade. Tomei uma e deixei a outra com o dinheiro. E dizer que já faz 20 anos que depositei esse dinheiro, agora meu filho procura um homem de confiança para teu companheiro de viagem,
e lhe pagaremos pelo seu trabalho até a sua volta. Vai e recupera esse dinheiro junto a Gabael. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele à Média. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Respondeu-lhe, sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Respondeu-lhe Tobias, conhece o caminho da Média? Sim, respondeu ele. Já estive lá muitas vezes e conheço em detalhes todos os caminhos. Fui à Média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Rages, na Média. São 2 dias de viagem entre Ecbátana e Rages, pois Rages está situada na montanha de Ecbátana, na planície. Disse-lhe Tobias, espera-me, jovem, que eu vou informar meu pai, porque preciso que venhas comigo, pagar-te-ei o teu salário. Respondeu outro, fico esperando, mas não demores. Tobias foi informar a seu pai e disse-lhe, encontrei um homem que é dos israelitas, irmão nosso. E seu pai lhe disse, chama-o aqui para que eu saiba a que família pertence e se é digno de confiança para que te acompanhe, filho. Tobias saiu, chamou-o e disse-lhe, jovem, meu pai está te chamando. O anjo entrou na sua casa e o saudou primeiro. Ele respondeu, desejo-te grande alegria. Disse-lhe Tobias, que alegria posso ainda ter? Estou cego e não posso ver a luz do céu. Estou mergulhado nas trevas como os mortos que não contemplam mais luz. Vivo como morto, ouço a voz das pessoas, mas não as vejo. Disse-lhe o anjo, tem confiança que Deus em breve te curará. Tem confiança. E ele lhe disse, meu filho Tobias quer ir à Média. Podes ir com ele e servir-lhe de guia? Eu te darei teu salário, irmão. Ele respondeu, posso ir com ele, pois conheço detalhadamente todos os caminhos e fui frequentes vezes à Média. Percorri todas as suas planícies e suas montanhas e conheço todas as suas veredas. Disse-lhe Tobias, irmão, de que família e de que tribo és tu? Fala, irmão. Respondeu-lhe o anjo, que importa a minha tribo? E ele insistiu, gostaria de saber com segurança de quem és filho e qual é o teu nome. Respondeu-lhe o anjo, sou Azarias, filho do grande Ananias, um de teus irmãos. Disse-lhe Tobias, bem-vindo, irmão, salve. Não leves a mal meu desejo de conhecer com certeza teu nome e tua família. Acontece que és parente meu e pertence a uma família honesta e honrada. Conheci Ananias e Natã, os 2 filhos do grande Semeías. Eles iam contigo a Jerusalém, juntos lá adorávamos, e eles não se desviaram do bom caminho. Teus irmãos são homens de bem, decentes e de ilustre estirpe. Sê bem-vindo. E acrescentou, pagar-te-ei como salário 1 dracma por dia, e dar-te-ei como a meu filho o que te for necessário. Viaja, pois, com meu filho, e depois ainda acrescentarei algo ao teu salário. O anjo respondeu, irei com teu filho, nada recieis. Sãos partiremos e sãos regressaremos a ti, porque o caminho é seguro. Respondeu-lhe Tobias, bendito sejas, irmão. Chamou o seu filho e lhe disse, filho, prepara as coisas para a viagem e parte com teu irmão, que lá nos proteja o Deus que está nos céus e que vos reconduza a mim sãos e salvos, e que seu anjo vos acompanhe com sua proteção. Tobias saiu para empreender a viagem, beijou seu pai e sua mãe, e o pai lhe disse, boa viagem. Sua mãe pôs-se a chorar e disse ao pai, para que mandaste meu filho partir? Não é ele o bastão de nossa mão, que sempre vai e vem conosco? Que não seja o dinheiro mais importante, que ele não tenha valor ao lado de nosso filho. O nível de vida que Deus nos tinha dado era-nos suficiente. Respondeu-lhe Tobias, não penses nisso. São partiu nosso filho e São voltará a nós. Com teus próprios olhos o verás no dia em que ele regressar a ti são e salvo. Não penses nisso, nem te inquietes por causa deles, minha irmã. Um bom anjo o acompanhará, lhe dará uma viagem tranquila e o devolverá são e salvo.
e ela parou de chorar. Capítulo 6. Partiu Tobias em companhia do anjo, e o cão os seguia. Caminharam juntos, e aconteceu que numa noite acamparam à margem do rio Tigre. Tobias desceu ao rio para lavar os pés, quando saltou da água um grande peixe que queria devorar-lhe o pé. Ele gritou, e o anjo lhe disse: agarra o peixe e segura-o firme. Tobias dominou o peixe e o arrastou para a terra. E o anjo acrescentou: abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os. Joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são remédios úteis. O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, o coração e o fígado, assou uma parte do peixe e comeu-a, e salgou o resto. Depois continuaram juntos a caminhada até chegarem perto da Média. Então Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio há no coração, no fígado e no fel do peixe? E ele respondeu: se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um homem, ou de uma mulher atormentada por um demônio, ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e o faz desaparecer para sempre. Quanto ao fel, untando com ele os olhos de um homem que tem manchas brancas, e soprando sobre as manchas, ele ficará curado. Quando entraram na Média, estando já perto de Ecbátana, Rafael disse ao jovem Tobias: meu irmão, respondeu-lhe: eis-me aqui. E disse o anjo: esta noite ficaremos na casa de Raguel. Ele é teu parente e tem uma filha de nome Sara. Além dela, ele não tem filhos e nem filhas. Tu és o seu parente mais próximo, tem mais direitos sobre ela do que todos os outros, e é justo que sejas o herdeiro dos bens de seu pai. É uma moça prudente, corajosa, muito bela, e seu pai tem-lhe grande amor. Acrescentou: tens o direito de tomá-la por esposa. Escuta, meu irmão, esta noite falarei com o pai acerca da moça, para que te seja dada como noiva, e quando voltarmos de Rages, celebremos o casamento. Tenho certeza de que Raguel não tem o direito de recusá-la a ti, nem de dá-la a outro. Seria réu de morte, segundo a sentença do livro de Moisés, pois ele sabe que o parentesco te dá de preferência qualquer outro direito de tomar sua filha como esposa. Portanto, ouve-me, irmão, falaremos esta noite sobre a moça e pediremos que a deem a ti em casamento. Quando voltarmos de Rages, a tomaremos para levá-la conosco à tua casa. Tobias respondeu a Rafael: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada a 7 maridos e que todos morreram na noite de núpcias. Morriam ao entrar onde ela estava. Também ouvi dizer que era um demônio que os matava, por isso tenho medo. E a ela não fez nenhum mal porque a ama. Mata, porém, quem queira aproximar-se dela. Sou filho único, e se eu morrer, farei descer ao túmulo a vida de meu pai e de minha mãe, em consequência da sua tristeza por minha causa. Eles não têm outro filho que lhes dê sepultura. Respondeu o anjo: não te lembras das recomendações de teu pai, que te mandou tomar como esposo uma mulher da casa de teu pai? Ouve-me, irmão, não tenhas medo desse demônio e toma. Sei que esta noite eles a darão a ti por mulher. E quando entrares no quarto nupcial, toma o fígado e o coração do peixe, coloca-os sobre as brasas do perfumador. O aroma se espalhará e, quando o demônio respirar, fugirá e nunca mais aparecerá junto dela. Depois, no momento de unir-te a ela, levantai-vos ambos para fazer oração e suplicai ao Senhor do céu que vos conceda sua graça e sua proteção. E não temas, pois ela te foi destinada desde o princípio. A ti compete salvá-la. Ela te seguirá e te asseguro que lhe darás filhos que serão para ti como irmãos. Não te preocupes. Quando Tobias ouviu as razões de Rafael e soube que Sara era sua irmã, parente da família de seu pai, enamorou-se de tal modo que seu coração não podia separar dela. Capítulo 7. Quando entraram em Ecbátana, disse Tobias:
Azarias, meu irmão, leva-me imediatamente à casa de nosso irmão Raguel. Conduziu-o, pois, à casa de Raguel e encontraram-no sentado à porta do pátio. Eles o saudaram primeiro e ele respondeu: Desejo-vos grande alegria, irmãos, e que estejais com boa saúde. E fê-los entrar em sua casa. Disse a sua esposa Edna: Como esse rapaz se parece com meu irmão Tobias? Edna perguntou-lhe: Donde vem? Donde sois irmãos? Responderam: Somos os filhos de Naphtali, deportados para Nínive. Conhece Tobias, nosso irmão? Conhecemos sim, responderam. Ele está bem? Vive e está bem. E Tobias acrescentou: É meu pai. Raguel então levantou-se, beijou e chorou e disse: Bendito sejas, filho. Tens um pai honrado e bom. Que infelicidade ter ficado cego um homem tão justo e tão bondoso. Lançou-se ao pescoço de seu irmão Tobias e chorou. Também chorou sobre ele sua mulher Edna e sua filha Sara. Matou, pois, um carneiro do rebanho e fez-lhe calorosa recepção. Depois de se levantarem e se banharem, puseram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael: Azarias, meu irmão, dize a Raguel que me dê por esposa minha irmã Sara. Raguel ouviu essas palavras e disse ao jovem: Come e bebe e passa a noite tranquilo, porque ninguém a não ser tu, meu irmão, tem o direito de desposar minha filha Sara. De tal modo que nem mesmo eu tenho possibilidade de dá-la a outro, pois és meu parente mais próximo. Mas vou falar-te com franqueza, rapaz. Já a dei a 7 maridos dentre vossos irmãos, e todos morreram na mesma noite em que entraram no seu quarto. Todavia, moço, agora come e bebe, e o Senhor vos dará sua graça e sua paz. Tobias respondeu: Não comerei nem beberei até que resolvas a minha situação. Raguel lhe disse: Está bem, é a ti que ela deve ser dada segundo a sentença da lei de Moisés. E o céu decreta que ela te seja dada. Recebe tua irmã. A partir de agora, tu és seu irmão e ela é tua irmã. Ela te é dada a partir de hoje para sempre. Que o Senhor do céu vos faça felizes esta noite, filho, e vos dê sua graça e sua paz. Raguel chamou sua filha Sara e, quando ela se apresentou, tomou-a pela mão e entregou-a a Tobias, dizendo: Recebe-a, pois ela te é dada por esposa. Segundo a lei, a sentença escrita no livro de Moisés, toma e leva feliz para a casa de teu pai, e que o Deus do céu vos guie em paz pelo bom caminho. Chamou, pois, a mãe da moça e mandou que trouxesse uma folha de papiro e redigiu o contrato de casamento pelo qual dava a Tobias sua filha por esposa, conforme o artigo da lei de Moisés. Depois disso começaram a comer e a beber. Raguel chamou sua mulher Edna e disse-lhe: Irmã, prepara o outro quarto e leva Sara para lá. Ela preparou o leito do quarto, tal como lhe fora ordenado, e levou sua filha para lá. Chorou por causa dela, depois enxugou as lágrimas e disse: Tem confiança, minha filha, que o Senhor do céu mude tua tristeza em alegria. Tem confiança, minha filha, e saiu. Capítulo 8. Quando acabaram de comer e beber, decidiram ir dormir. Conduziram, pois, o anjo ao aposento, recordou-se Tobias dos conselhos de Rafael, e tirando o fígado e o coração do peixe de dentro do saco de onde os guardara, colocou-os sobre as brasas do perfumador. O cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu pelos ares até o Egito. Rafael seguiu-o, prendeu-o e acorrentou-o imediatamente. Entretanto, os pais tinham saído e fechado a porta do quarto. Então Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: Levanta-te, minha irmã, oremos e peçamos a nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos salve. Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou dizendo: Bendito seja tu, Senhor, Deus dos nossos pais, e bendito seja teu nome por todos os séculos dos séculos. Bendigam-te os céus e a tua criação inteira em todos os séculos.
Tu criaste Adão e para ele criaste Eva, sua mulher, para ser seu sustentáculo e amparo, e para que ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo disseste: não é bom que o homem fique só, façamos-lhe uma auxiliadora semelhante a ele. E agora não é por prazer que tomo esta minha irmã, mas com reta intenção. Digna-te ter piedade de mim e dela e conduzir-nos juntos a uma idade avançada. Disseram em coro: Amém, Amém, e se deitaram para passar a noite. Ora, Raguel se levantou e, chamando os criados que tinha em casa, foram cavar um túmulo, pois dizia consigo: não aconteça que tenha morrido e nos tornemos objeto de escárnio e zombaria. Quando acabaram de cavar o túmulo, Raguel voltou para casa, chamou sua mulher e disse-lhe: manda uma criada entrar no quarto e ver se Tobias está vivo, porque se morreu, o enterraremos sem que ninguém o saiba. Mandaram a criada, acenderam a lâmpada e abriram a porta, e entrando ela viu que estavam deitados juntos e dormindo. A criada saiu e anunciou-lhes: está vivo e nada de mal aconteceu. Raguel bendisse ao Deus do céu com estas palavras: bendito és, ó Deus, com todo o puro louvor. Que te bendigam por todos os séculos. Bendito sejas por me levares alegrado, por não te suceder mal que temia, mas nos trataste segundo tua grande misericórdia. Bendito sejas por teres tido compaixão de 2 filhos únicos. Tem piedade deles, Senhor, e dá-lhes tua salvação. Faze que a sua vida transcorra na alegria e na piedade. Depois mandou que os criados fechassem a cova antes do amanhecer. Disse Raguel à sua esposa que fizeste muitos pães, e foi ao estábulo, tomou 2 bois e 4 carneiros e mandou aprontá-los. E assim começaram os preparativos. Depois chamou Tobias e lhe disse: durante 14 dias não sairás daqui, mas ficarás onde estás, comendo e bebendo em minha casa, e encherás de gozo a alma de minha filha após todas as suas tristezas. Depois tomarás a metade de tudo quanto aqui possuo, e voltarás feliz à casa de teu pai. E quando minha mulher e eu tivermos morrido, também será vossa outra metade. Tem confiança, filho, sou teu pai, e Edna é tua mãe. Junto a ti estaremos, e junto a tua irmã, desde agora e para sempre. Tem confiança, filho. Capítulo 9. Então Tobias chamou Rafael e disse-lhe: Azarias, meu irmão, toma contigo 4 criados e 2 camelos e parte para Rages. Dirige-te à casa de Gabael, dá-lhe o documento, recebe o dinheiro e convida-o para que venha contigo para as núpcias. Sabes que meu pai deve estar contando os dias, e se eu me demoro um dia a mais, dou-lhe um grande desgosto. Bem vistes como Raguel me conjurou, de modo que não posso contrariar seu desejo. Rafael partiu então para Rages na Média com os 4 criados e os 2 camelos e pernoitaram na casa de Gabael. Apresentou-lhe o documento e deu-lhe a notícia de que Tobias, filho de Tobias, havia se casado e o convidava para as núpcias. Gabael levantou-se e contou para ele os sacos de dinheiro com os selos intactos, e colocaram-nos sobre os camelos. De madrugada partiram juntos para as núpcias, e chegando à casa de Raguel, encontraram Tobias sentado à mesa. Este levantou-se logo para saudá-lo, e Gabael começou a chorar e o abençoou, dizendo: Homem bondoso e honrado, filho de um pai excelente e ilustre, justo e caridoso, que o Senhor te conceda as bênçãos do céu a ti e à tua mulher, e ao pai e à mãe de tua mulher. Bendito seja Deus que me permitiu ver um retrato vivo de meu primo Tobias. Capítulo 10. Enquanto isso, diariamente Tobias contava os dias que poderia demorar a viagem de ida e volta. Quando se esgotou o prazo, não tendo regressado o filho, ele pensou: será que ficou retido por lá? Ou talvez tenha morrido Gabael e não haja ninguém para entregar-lhe o dinheiro.
e começou a ficar aflito. Ana, sua mulher, dizia: Meu filho morreu e já não se encontra entre os vivos. E começou a chorar e a lamentar-se por seu filho, dizendo: Ai de mim, filho meu, por que te deixei partir, luz dos meus olhos? Tobias respondeu: Tranquiliza-te, irmã, não te preocupes. Ele está bem, com certeza tiveram lá um contratempo. Seu companheiro é um homem de confiança e um dos nossos irmãos. Não te inquietes por causa dele, minha irmã. Em breve ele estará aqui. Ela replicou-lhe: Deixa-me, não tentes me enganar. Meu filho morreu. E todos os dias ia observar a estrada por onde seu filho havia partido. Não acreditava em mais ninguém. E quando o sol se punha, entrava em casa e gemia e chorava a noite inteira sem poder dormir. Quando se completaram os 14 dias de núpcias que Raguel havia prometido celebrar em honra de sua filha, Tobias veio dizer-lhe: Deixa-me partir. Estou certo de que meu pai e minha mãe estão pensando que não me tornarão a ver. Portanto, te peço, meu pai, deixa-me regressar para junto de meu pai. Já te contei em que situação o deixei. Raguel respondeu a Tobias: Fica, filho, fica comigo e enviarei mensageiros a teu pai que lhe deem notícias tuas. Tobias disse: De modo algum. Peço-te que me permitas voltar para junto de meu pai. Então Raguel se levantou, entregou a Tobias sua mulher Sara e a metade de todos os seus bens, servos e servas, bois e carneiros, jumentos e camelos, vestes, prata e utensílios, e deixou-os partir contentes. Ao despedir-se de Tobias, disse: Felicidades, filho, e boa viagem. Que o Senhor do céu vos guie a ti e a tua mulher Sara pelo bom caminho e que eu possa ver vossos filhos antes de morrer. A sua filha Sara, ele disse: Vai para a casa de teu sogro, pois doravante eles são teus pais, como os que te deram a vida. Vai em paz, filha, que eu tenha boas notícias de ti enquanto viver. E saudando-os, despediu-se deles. Edna disse a Tobias: Filho e irmão caríssimo, que o Senhor te traga de volta e que eu viva até ver os filhos teus e de minha filha Sara, antes de morrer. Na presença do Senhor, confio-te minha filha Sara em tutela. Não lhe causes tristeza em todos os dias de tua vida. Vai em paz, filho. A partir de hoje sou tua mãe e Sara é tua irmã. Oxalá pudéssemos viver todos juntos e felizes por todos os dias da nossa vida. E beijando os dois, deixou-os partir felizes. Assim Tobias saiu da terra de Raguel contente e feliz, e bendizendo o Senhor do céu e da terra, Rei de todas as coisas, porque havia levado a bom termo a sua viagem. Bendisse também a Raguel e sua mulher Edna, e lhes disse: Possa eu ter a felicidade de vos honrar todos os dias da minha vida. Capítulo 11. Quando chegaram perto de Cazerim, que fica diante de Nínive, disse Rafael: Sabes em que situação deixamos teu pai? Corramos à frente de tua esposa para preparar a casa antes que ela chegue com os outros. Seguiram, pois, os dois juntos, e o anjo lhe disse: Toma contigo o fel. O cão seguia atrás dele. Ana estava sentada, observando o caminho por onde viria seu filho. Pressentiu que era ele que estava chegando e disse a Tobias: Eis que teu filho está chegando com seu companheiro. Rafael disse a Tobias, antes que ele se aproximasse do pai: Asseguro-te que se abrirão os olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe, e o remédio farás as manchas brancas se contraírem, e elas cairão dos seus olhos como escamas. Assim teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu e lançou-se ao pescoço de seu filho, dizendo: Finalmente te revejo, meu filho, agora posso morrer. E começou a chorar.
Tobias levantou e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi-lhe ao encontro, tendo na mão o fel do peixe, soprou-lhe nos olhos e, abraçando-o estreitamente, disse: Tem confiança, pai. Aplicou-lhe o remédio e esperou um pouco. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as escamas dos cantos dos olhos. Então seu pai caiu-lhe ao pescoço e chorou, e exclamou: Agora te vejo, filho, luz dos meus olhos. E disse ainda: Bendito seja Deus, bendito seja seu grande nome, benditos todos os seus santos anjos, bendito seu grande nome por todos os séculos. Porque ele me havia punido e de novo se compadeceu de mim, e agora vejo meu filho Tobias. Tobias entrou em casa cheio de alegria e bendizendo a Deus em alta voz. Depois contou a seu pai como fora feliz sua viagem, disse-lhe que trouxera o dinheiro e que havia se casado com Sara, filha de Raguel, a qual vinha com ele e já estava perto das portas de Nínive. Tobias saiu ao encontro de sua nora até as portas de Nínive, louvando a Deus em sua alegria. Quando os habitantes de Nínive o viram caminhar com o mesmo vigor de outrora, sem precisar de guia, ficaram admirados. Tobias proclamou diante deles que Deus se havia compadecido dele e lhe havia aberto os olhos. Enfim, Tobias se aproximou de Sara, esposa de seu filho Tobias, e abençoou-a com estas palavras: Sê bem-vinda, minha filha. Bendito seja teu Deus que te trouxe até nós. Bendito seja teu pai, bendito seja meu filho Tobias, e bendita sejas tu, minha filha. Sê bem-vinda, entra em tua casa na alegria e na bênção. Entra, minha filha, foi esse um dia de júbilo para todos os judeus de Nínive, e seus primos Aicar e Navad vieram compartilhar da alegria de Tobias. Capítulo 12. Terminados os dias das núpcias, Tobias chamou seu filho e disse-lhe: Filho, já é tempo de pagares o salário do homem que te acompanhou, acrescentando também alguma gratificação. Tobias respondeu: Pai, quanto devo dar-lhe pelos seus serviços? Mesmo entregando-lhe a metade dos bens que trago comigo, eu não teria prejuízo. Reconduziu-me são e salvo, libertou minha mulher, trouxe-me o dinheiro e enfim te curou. Que recompensa devo dar-lhe? Disse Tobias: Filho, ele bem merece a metade de tudo que trouxe. Chamou-o, pois, Tobias e disse-lhe: Toma como salário a metade de tudo quanto trouxeste e vai em paz. Então Rafael chamou-os à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e proclamai entre todos os viventes os bens que ele vos concedeu. Bendizei e cantai seu nome. Manifestai a todos os homens as ações de Deus, como elas o merecem, e não vos cansei de dar-lhe graças. É bom manter oculto o segredo dos reis, porém é justo revelar e publicar as obras de Deus. Agradecer-lhe-ei dignamente. Praticai o bem e a desgraça não vos atingirá. Boa coisa é a oração com o jejum, e melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão vida longa. Os que cometem pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. Vou dizer-vos toda a verdade, sem nada vos ocultar. Já vos ensinei que é conveniente manter oculto o segredo do rei, mas que é honroso apregoar as obras de Deus. Quando tu e Sara fazias oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Eu fazia o mesmo quando enterravas os mortos. Quando não hesitaste em te levantares da mesa, deixando a refeição para ires sepultar um morto, fui enviado para provar a tua fé. E Deus enviou-me ao mesmo tempo para curar-te a ti e a tua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor.
Ficaram ambos cheios de espanto e caíram com a face em terra, com grande temor, mas ele lhes dizia: Não tenhais medo, a paz esteja convosco. Bendizei a Deus para sempre. Se estivesse convosco, não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus. A ele deveis bendizer todos os dias, a ele deveis cantar. Pareceu-vos que eu comia, mas foi só aparência. E agora bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Vou voltar para aquele que me enviou. Ponde por escrito tudo quanto vos aconteceu. E ele se elevou. Quando se reergueram, não o viram mais. Louvaram a Deus e entoaram hinos, dando-lhe graças por aquela grande maravilha de haver-lhes aparecido um anjo de Deus. Capítulo 13. E disse Tobias: Bendito seja Deus que vive eternamente, e bendito o seu reino que dura pelos séculos. Pois é ele quem castiga e tem piedade, faz descer as profundezas dos infernos e retira da grande perdição. Nada escapa da sua mão. Celebrai-o, israelitas, diante das nações, porque vos dispersou entre elas e aí vos mostrou sua grandeza. Exaltai-o na presença de todos os seres vivos, pois ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele é Deus por todos os séculos. Se ele vos castiga por vossas iniquidades, terá compaixão de todos vós, e vos reunirá de todas as nações entre as quais fostes dispersos. Se voltardes para ele de todo o coração e com toda a vossa alma, para agir na verdade em sua presença, então ele se voltará para vós, e não mais vos ocultará sua face. Considerai, pois, como vos tratou, dai-lhe graças em alta voz. Bendizei o Senhor de justiça e exaltai o Rei dos séculos. Quanto a mim, eu o celebro na minha terra do exílio. Publico sua força e sua grandeza à nação dos pecadores. Pecadores, voltai para ele, praticai a justiça em sua presença. Quem sabe ele não vos será favorável e vos fará misericórdia. Quanto a mim, eu exalto a meu Deus, minha alma louva o Rei do céu e se alegra com a sua majestade. Que todos os aclamem e celebrem em Jerusalém. Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por causa das obras de tuas mãos, mas terá piedade outra vez dos filhos dos justos. Celebra o Senhor dignamente, bendize o Rei dos séculos, para que em ti o seu templo seja reerguido na alegria e que em ti encha de júbilo todos os exilados e que em ti mostre seu amor a todos os infelizes por todas as gerações futuras. Uma luz brilhante iluminará todas as regiões da terra. Virão a ti de longe povos numerosos de todas as extremidades da terra, para mostrar perto do santo nome do Senhor Deus, trazendo nas mãos presentes para o Rei do céu. Em ti as gerações das gerações manifestarão sua alegria, e o nome da eleita durará pelas gerações sem fim. Malditos os que te insultarem, malditos os que te destruírem, os que derrubarem tuas muralhas, os que abaterem tuas torres, os que queimarem tuas casas. Mas sejam benditos para sempre os que te construírem. Então exultarás e te alegrarás por causa dos filhos dos justos, pois serão todos reunidos e bendirão o Senhor dos séculos. Felizes os que te amam, felizes os que se alegram por tua paz. Felizes todos os homens que tiverem lamentado teus castigos, pois vão se alegrar em ti, verão toda a tua felicidade para sempre. Minha alma bendiz o Senhor, o grande Rei, porque Jerusalém vai ser reconstruída e sua casa para sempre. Serei feliz se restar alguém da minha raça para ver tua glória e louvar o Rei do céu. As portas de Jerusalém serão construídas com safiras e esmeraldas, e todas as tuas muralhas com pedras preciosas.
As torres de Jerusalém serão construídas com ouro puro em suas muralhas. As praças de Jerusalém serão calçadas com rubis e pedras de Ofir. As portas de Jerusalém entoarão cânticos de alegria, e todas as suas casas cantarão: Aleluia, bendito seja o Deus de Israel. Em ti bendirão o santo nome pelos séculos dos séculos. Capítulo 14. Tobias morreu em paz na idade de 112 anos e recebeu honrosa sepultura em Nínive. Tinha 62 anos quando perdeu a vista, e depois de recuperá-la, viveu na abundância, praticou a esmola e continuou sempre a bendizer a Deus e a celebrar sua grandeza. Estando perto de morrer, chamou seu filho e lhe recomendou: Meu filho, toma teus filhos e vai para a Média, pois creio na profecia que Deus pronunciou por Naum sobre Nínive. Vai se cumprir e se realizar tudo o que os profetas de Israel que Deus enviou anunciaram contra a Síria e contra Nínive. Nenhuma de suas palavras ficará sem cumprimento. Tudo sucederá a seu tempo. Haverá mais segurança na Média do que na Síria e na Babilônia, porque sei e creio que se cumprirá tudo o que Deus disse, acontecerá e não há de falhar nenhuma palavra das profecias. Nossos irmãos que moram na terra de Israel serão recenseados e deportados para longe de sua bela pátria. Todo o solo de Israel se transformará num deserto. Samaria e Jerusalém serão um deserto, e a casa de Davi ficará por algum tempo desolada e queimada. Depois, de novo, Deus terá compaixão deles e os conduzirá à terra de Israel. Eles reconstruirão a sua casa, menos bela do que a primeira, até estarem completos os tempos. Mas então, voltando do cativeiro, todos reconstruirão Jerusalém em seu esplendor, e nela a casa de Deus será reerguida, como anunciaram os profetas de Israel. E todos os povos da terra inteira se converterão e temerão a Deus em verdade. Eles todos abandonarão seus falsos deuses que os extraviaram no erro, e bendirão ao Deus dos séculos na justiça. Todos os israelitas que tiverem sido poupados daqueles dias se lembrarão de Deus com sinceridade. Virão reunir-se em Jerusalém e daí por diante habitarão com segurança a terra de Abraão, que será sua propriedade. Então alegrar-se-ão os que amam a Deus em verdade, mas os que cometem o pecado e a injustiça desaparecerão de toda a terra. E agora, meus filhos, eu vos recomendo que sirvais a Deus em verdade e façais o que lhe agrada. Imponde a vossos filhos a obrigação de praticar a justiça e a esmola, de se lembrarem de Deus, de bendizerem seu nome em todo o tempo, em verdade e com todas as suas forças. Portanto, meu filho, sai de Nínive, não fiques aqui. Logo que tiveres sepultado tua mãe junto de mim, parte naquele mesmo dia, seja qual for, e não te demores mais neste país, porque vejo que aqui se cometem sem pudor muitas injustiças e fraudes. Considera, filho, tudo o que fez Nadab e Aicar, seu pai de criação. Não mandou lançá-lo vivo debaixo da terra? Deus, porém, fez o criminoso pagar sua infâmia diante de sua vítima, porque Aicar voltou à luz enquanto Nabade desceu às trevas eternas, em castigo pelo seu atentado contra a vida de Aicar. Por causa de suas boas obras, Aicar escapou do laço mortal que lhe havia preparado Nabade, e este nele caiu para sua ruína. Vede, portanto, meus filhos, aonde conduz a esmola e aonde conduz a iniquidade, a saber, a morte. Mas o meu espírito se vai. Eles o estenderam sobre o leito, ele morreu e foi sepultado com veneração. Quando sua mãe morreu, Tobias enterrou-a junto do pai. Depois partiu para a Média com sua mulher e os filhos. Passou a morar em Ecbátana, na casa de Raguel, seu sogro. Assistiu seus sogros com respeito e dedicação em sua velhice, e depois os enterrou em Ecbátana, na Média,
Tobias herdou as posses de Raguel e também as de seu pai. Faleceu cercado de estima na idade de 117 anos. Antes de morrer, foi testemunha da ruína de Nínive. Viu como os ninivitas eram levados cativos para a Média por ordem de Siáxaras, rei da Média. Bendisse a Deus por tudo que ele fez aos ninivitas e aos assírios. Antes de morrer, pôde alegrar-se com a sorte de Nínive e bendizer o Senhor Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Audiobook do livro Deuterocanônico de Tobias. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe o seu like neste audiobook.